Boa noite. Eu que agradeço, Davi. Eu que agradeço pelo convite e agradeço pelo moço aí que você disse também, se referindo a mim, né? Não é sempre que eu ouço alguém me chamar por moço, né, com esses cabelos brancos. Fiquei muito feliz com essa forma, né, tão carinhosa, né, de se referir a mim como moço. Muito obrigado mesmo. E obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui junto a vocês, né, do Mato Grosso do Sul, da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, mesmo que de forma virtual. Mas é uma alegria estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco, né, dentro dessa proposta que nos foi feita de falar sobre essa ideia, né, eu não chamaria de um tema, de uma ideia, o endereço de Deus, uma maneira, por assim dizer, filosófica até, de se trazer essa proposta, né, o endereço de Deus. E vamos refletir, então, no primeiro aspecto, sobre Deus, né? Sobre essa ideia que Kardec nos coloca logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando ali ele pergunta: que é Deus? Uma pergunta simples, num sentido de extensão, muito curta, 3 palavrinhas apenas: que é Deus? Não é precedido do artigo definido, não é o que é Deus, é que é Deus, sem o artigo definido, porque o artigo definido limita o objeto a ser trabalhado, limita o sujeito, limita a expressão, e Deus é ilimitado em tudo, então não caberia nem na pergunta o artigo definido o. Simplesmente Kardec propõe que é Deus. Uma pergunta filosófica, uma pergunta teológica, uma pergunta epifânica, uma pergunta realista. Por que realista? Porque também não perguntou quem é Deus. Ele não coloca a ideia de um pronome pessoal, num quem, ele não coloca. Ele não coloca porque parte do pressuposto que Deus não é quem, Deus não é pessoa, Deus não é circunscrito, Deus não é um ser antropomórfico que tem formas humanas. Deus não é isso. Então, por isso, digo pergunta realista, né, dentro de uma realidade que é Deus. E os Espíritos nos trouxeram uma definição, uma resposta que também tem uma profundidade filosófica tamanha. Eles dizem lá: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, causa causal, né? O anticausa, o antes da causa. Deus é a origem. E nesse sentido, talvez Deus já tenha sido chamado por diversos nomes. Se nós buscarmos lá em Abraão, nós veremos Abraão chamando Deus por El Shaddai, né? El Shaddai, ou seja, Senhor Todo-Poderoso. Então Deus já foi visto como um Senhor todo-poderoso, e esse todo-poderoso que gerava uma necessidade de ser temido. Ou seja, as pessoas nessa ideia do El Shaddai simplesmente trazia o medo, o temor a Deus, né? Esse Senhor todo-poderoso que poderia criar e destruir quaisquer pessoas, quaisquer cidades, quaisquer criaturas. Essa ideia, então, já recebeu esse nome, né? Essa ideia, essa forma de se referir a Deus por El Shaddai. Como também já vimos a forma Elohim, né? Que significa Senhor no controle. Como que Deus controlando tudo na vida das pessoas, como que as pessoas sendo marionetes, e aí era a ideia do Elohim, né, o Senhor no controle, ou já foi chamado por chamar, né, Deus presente, né, aí já começa a se perceber uma ideia um pouco diferente, Deus presente, não é mais um Deus distante, um Deus ausente, um Deus retirado, e também já foi chamado por Adonai, que simplesmente significa Senhor, mostrando respeitabilidade, mostrando um aspecto de reconhecimento da grandeza, e aí ele era chamado por Adonai, Senhor, ou simplesmente a ideia do Senhor. E depois nós vemos já uma outra estrutura em que Deus se chama a si mesmo, né? Pela primeira vez na ideia, aspas para a ideia de Deus, chama-se a si mesmo. Quando Moisés vai perguntar a ele: quem sois vós? E na ideia de Moisés era Deus quem conversava com ele. Para Moisés era Deus quem conversava. E aí Deus ali se auto-intitula Eu Sou, na figura entendida por Moisés, confundindo
aquela manifestação como Deus. E ali ele se apresenta como eu sou, Yahvé. Uma palavra que não se pronunciaria, porque a palavra Yahvé, o fonema Yahvé, ele seria só consoantes. Então não daria para se pronunciar o nome de Deus. Daí muitos, quando se referiam a Deus, eles diziam o impronunciável. Quando diziam sobre Deus o eu sou, dizia-se o impronunciável, porque aquele nome não deveria ser pronunciado. E Moisés até traz essa estrutura, quando no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento, ele vai dizer que o nome de Deus não se pronunciaria de maneira vã, ou seja, em vão, né? Teria que ter um propósito. Então percebamos que a ideia para Deus, a ideia que as pessoas faziam de Deus, de El Shaddai, de Elohim, de Shammah, de Adonai, de Yahvé, eram ideias que as pessoas faziam de Deus. E todas elas, um Deus poderoso, um Deus Senhor dos exércitos, um Deus exclusivista que escolhia um povo em detrimento de todos os outros povos também criados por ele. Até que Jesus nos traz uma ideia, uma outra ideia para Deus, e resolve chamá-lo por Abá. Abá, papai. Não é pai. A palavra Abá significa papai, paizinho. Não a ideia pai formal e impositiva, mas carinhosa, papai. Assim Jesus se referia a Deus. E Jesus nos traz uma outra ideia. Aquele Senhor distante, aquele Senhor, por assim dizer, exigente, bravo, aquele Senhor que punia, como vemos lá na estrutura mosaica do capítulo 20, mesmo do livro Êxodo, quando ele apresenta a estrutura do decálogo, nós vemos ali, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos nas terceira e quarta gerações. Puno. Era o Deus punitivo, aquele Deus que precisava ser temido, aquele Deus que não podia se olhar, que não podia sequer senti-lo. E vem Jesus dizendo, papai, e nos mostrando uma outra feição, o Deus bom, o Deus bondoso, o Deus justo, aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus que cuidava de todas as pessoas. Esse era o Deus que Jesus nos mostrava naquela forma carinhosa e ao mesmo tempo assertiva de chamá-lo por Abá, por pai, por papai. E é interessante porque ele vai nos mostrar essa bondade de Deus justamente conversando com aqueles que traziam uma figura austera para Deus, uma figura de comando, de mando, de punição para Deus. Jesus conversando com os doutores da lei, conversando com aqueles homens do Sinédrio, conversando com fariseus, conversando com saduceus, ele foi dizer, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Deus todo bondade? Vejamos que perfeição essa frase de Jesus. Que serenidade para nos trazer essa ideia de um Deus amoroso. De um Deus que não mais perseguia e punia, mas de um Deus que abraçava, que trazia para si as suas criaturas. As criaturas que ele havia criado. E como dizia o Cristo, nenhuma ovelha do rebanho seria perdida. Mostrando um outro conceito para Deus. Não um Deus que destruiria, mas o Deus que reuniria, o Deus que chamaria para si todas aquelas criaturas dele, todas aquelas criaturas criadas por ele. Esse era o Deus trazido por Jesus. Aquele Deus que queria
todos de volta ao Pai, ao regaço do Pai. Que Jesus nos dava, por exemplo, a ovelha perdida, falando com aqueles senhores, pastores, os senhores donos de ovelha, os senhores do sinédrio, por uma analogia. Ele dizia: quem de vós, se porventura perderdes uma ovelha, não saireis atrás dela e só voltareis quando a encontrar? Se assim fazem por uma ovelha, quanto mais não vale um homem? Porque ele havia sido acusado de curar um homem em dia de sábado. Pura e simplesmente por isso. E ali ele foi mostrar esse aspecto. Quando ele convivia com as pessoas, por assim dizer, não gratas ou não gratas, aqueles que eram execrados pela estrutura da lei judaica, os samaritanos, os publicanos, as mulheres que não tinham direitos, e Jesus só convivia com esse grupo, eles foram chamar a atenção com aquela ideia daquele Deus exclusivista. E Jesus foi dizer: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes, quando ele andava com os publicanos, as prostitutas. Chamando a atenção que ele veio, como ele foi dizer à mulher cananeia, muito bem grafado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 15 do seu evangelho: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É esse o aspecto que Jesus foi nos mostrar sobre Deus, falando-nos desse Deus soberanamente bondoso. Esse momento que Jesus nos traz. E aí a ideia para o endereço de Deus começa a mudar. Não é mais aquele Deus num trono distante, porque para Abraão, na ideia do El Shaddai, o endereço de Deus era epifânico, ou seja, era uma epifania. Deus convivia com as pessoas, Deus era pessoas, Deus era recebido nas tendas para comer, para conversar. Era um processo epifânico de manifestação. Por isso ele chamá-lo de El, Senhor, né? E Shaddai, Todo-Poderoso, o Poderoso Maior. Então era uma ideia de um Deus que só se encontraria no contato, no dia a dia, frente a frente. E ele escolhia com quem iria conversar e a quem iria aparecer. Era um Deus que dialogava, como na parábola de Sodoma e Gomorra, em que Abraão vai dialogar com Deus, tentando convencê-lo a não destruir. Uma parábola, por óbvio, mas mostrando qual era o conceito de um Deus distanciado e um Deus exclusivista. Moisés entendia que encontrava-se Deus, que o endereço de Deus seria no tabernáculo, onde estava ali a Arca da Aliança e na Arca da Aliança as tábuas da lei. E ali estava Deus. Tanto que para encontrar-se com Deus, precisaria adentrar ao tabernáculo. E no templo, em Jerusalém, uma estrutura central, como que lembrando o tabernáculo das tendas, o tabernáculo, para encontrar Deus. E lá só o sacerdote maior, o sumo sacerdote, poderia entrar. Porque ali era o endereço de Deus na estrutura de Moisés, o tabernáculo. Os judeus, de uma forma geral, já entendiam que o endereço de Deus era no templo, que só se poderia encontrar com Deus, estudar sobre as leis de Deus nas sinagogas, mas encontrar-se com Deus no templo. Ali era onde deveria e somente poderia adorar Deus, ou adorar a Deus, naquele local. Para os judeus, o endereço de Deus era certo, o Monte Sião, o Templo de Jerusalém. Para os samaritanos, o endereço de Deus era o Monte Gerizim. O endereço de Deus já era naquele monte onde estava o Poço de Jacó, onde num passado longínquo também havia sido construído um templo. Ali era o endereço de Deus para os samaritanos. Cada um dando um endereço diferente, um código postal diferente para Deus. E nesse diálogo com a mulher samaritana,
lá no capítulo 4 do Evangelho de João, no diálogo que Jesus vai ter com a samaritana, em que ela vai reforçar essa dissensão, esse desentendimento entre judeus e samaritanos, entre adorar a Deus no Monte Sião, lá no templo, ou adorar a Deus no Monte Gerizim, ali no Poço de Jacó. E é nesse diálogo, rico em diversos outros símbolos, que Jesus vai começar a mostrar que o endereço de Deus não era circunscrito. Porque Deus não era circunscrito. O endereço de Deus não poderia ser dentro de vontades, dentro de estruturas, por assim dizer, religiosas. Ele vai nos mostrar, no diálogo com a samaritana, que Deus não seria limitado pela vontade das pessoas. E dizer-lhe, mulher, chegará o dia que para adorares o meu Pai, não precisarás ir ao templo ou ao monte. Chegará o tempo em que não mais adorareis ao meu Pai, no monte ou no templo, pois meu Pai é Espírito, pois Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ali, naquele momento, Jesus começa a nos descortinar uma outra ideia. Uma ideia que Deus não era localizado em lugares. Deus dizia ele, ou disse ele à mulher samaritana, Deus é Espírito. Deus é Espírito em quaisquer lugares. Deus é Espírito. E aí diz ele a ela de uma forma mais profunda. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Como que naquele momento Jesus já estava ensaiando, em termos de definição, aquilo que os Espíritos depois definiram na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Porque ali, naquele momento, Jesus já estava tirando o aspecto de pessoalidade para Deus. Já estava tirando o aspecto de antropomorfismo para Deus. E embora, numa linguagem didática, ele o chamasse por Abá, por papai, embora numa linguagem didática ele tentasse mostrar uma pessoalidade nele e em Deus, ele ali dizia, Deus é Espírito. Deus não tem forma. Deus não se encaixa nas formas concebidas para ele. Deus é Espírito. E foi dizer ele, e importa que os que o adoram, aqueles todos que o adoravam, o adorem em espírito e verdade. Como quer nos dizer que a nossa relação com Deus não seria epifânica, não seria no tabernáculo, não seria no templo, não seria no Monte Gerizim, não seria nos endereços indicados. A nossa relação com Deus, por ele ser espírito, a nossa relação com Deus seria em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Da criatura com o Criador. Na relação direta, criatura-criador. Que Jesus chamava filhos, pai, papai, abá. Mas é a criatura com o Criador. E essa ideia de Jesus, então, nos trazer Deus é Espírito. E os que o adoram, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Vai nos levar àquele ensaio que os Espíritos fizeram, da questão número 1 à questão número 13 do Livro dos Espíritos. Aquele ensaio não teológico, aquele ensaio teodiceico. Não era uma teologia, era uma teodiceia. Teodiceia, estudos da natureza de Deus. E não estudos de Deus. Era estudo dos atributos de Deus, da natureza de Deus. E ele sendo espírito e verdade, nós percebemos claramente então, por que Kardec faz a pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? Pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E os Espíritos responderam a ele, não, pois é um sentido que lhe falta. Não é não porque não pode,
Não é um não dogmático, é um não explicativo. Não, porque é um sentido que lhe falta. O que é o sentido que lhe falta? É como se uma criança que está aprendendo as operações fundamentais do somar, do subtrair, nem ainda do multiplicar, tampouco do dividir. Está aprendendo a somar. Nós queremos ensinar a essa criança as inequações, as equações, os cálculos diferenciais. Ela não entenderia, porque faltava a base das operações fundamentais para chegar a raciocínios lógicos de uma matemática pura. Então é isso que os espíritos disseram a Kardec quando eles responderam não, é um sentido que lhes falta. Como que a dizer, vocês podem sondar, mas não conseguirão entender, porque falta um sentido. E por essa resposta ter sido tão clara, Kardec faz a pergunta número 11. Um dia o homem verá Deus? Porque ele perguntou se poderia compreender ou penetrar na natureza íntima de Deus, sondar a natureza íntima de Deus. E a resposta foi não, pois é um sentido que lhe falta. Então ele faz uma segunda pergunta, a pergunta número 11, e ali ele vai dizer, ele vai perguntar, então um dia, já que é um sentido que nos falta, já que nesse momento não é possível, então ele pergunta, um dia, o homem verá Deus? E os espíritos respondem dando inclusive as condições para isso. Diz assim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e compreenderá Deus. Olha que coisa interessante. Um dia, foi a pergunta. E os espíritos respondem quando? Quando? Um dia indefinido. Quando? Quando for o momento certo. E quando seria o momento certo? Ou quando será o momento certo? Quando não mais obscurecidos pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e compreenderá Deus. Mostrando-nos que, à medida que evoluímos, o conceito de Deus, o conceito nosso a respeito de Deus também evolui. Quanto mais evoluímos, mais a grandeza de Deus se faz. Quando distantes de Deus, nós achamos que podemos explicá-lo. Quanto mais próximos, nós percebemos a sua grandeza. É como que olhar o nosso astro, o nosso satélite, a Lua. Daqui da Terra olhamos a Lua, distantes da Lua. Mais ou menos 300 mil quilômetros de distância. Nós olhamos a Lua e dizemos, estou vendo a Lua inteira. Olhando de longe eu a vejo inteira. Mas se eu me dirigir a ela, quanto mais próximo dela eu chegar, maior ela vai ficando. E quando eu pousar nela, quando ali eu estiver, eu conseguirei ver algumas dezenas de quilômetros e não a Lua toda. Assim é a nossa relação com Deus. Quanto mais distantes, mais nós explicamos. Quanto mais próximos, mais nós sentimos, menos nós explicamos. Porque mais compreendemos, e quanto mais se compreende, menos se explica, mais se sente. É isso que Santo Agostinho foi dizer. Se alguém me perguntar, se alguém, melhor dizendo, ele diz assim, se ninguém me perguntar quem é Deus, ele usa o termo quem, se ninguém me perguntar quem é Deus, eu sei dizer. Mas se alguém me perguntar quem é, eu já não sei dizer. Porque Deus é uma experiência íntima. Deus é uma experiência pessoal. Deus não é uma experiência exterior. Deus não tem endereços aqui ou acolá. Deus é uma experiência pessoal. Nós somos os seres criados por Ele, que trazemos em nós o germe da perfeição que é Deus. Trazemos em nós o estado latente, por assim dizer, uma característica, uma essência de Deus em nós. Trazemos.
É por isso que nós vemos lá no versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis, do Velho Testamento. E Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a semelhança de Deus os criou. Nesse versículo 27, o autor do Gênesis vai dizer que somos a imagem e semelhança de Deus. É um símbolo, não há dúvida. É simbólico, é. Se nós olharmos o Salmo 82, versículo 6, nós veremos lá escrito: eu disse, sois deuses. Está lá no Salmo 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses. O autor do Salmo dizendo para todos nós que somos deuses, com D minúsculo. E Jesus, grafado no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 34 do capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus traz esse salmo de volta. Traz esse salmo de volta, mas traz numa forma de pergunta. Jesus diz assim: o salmista não escreveu, sois deuses? Olha que coisa interessante. Jesus já parte do que o salmo havia dito e traz numa forma de pergunta que transforma a frase em mais contundente. O salmista não escreveu sois deuses? Como quer dizer, por que não sentis ou não agis como tal? Aí começamos a perceber essa relação nossa com Deus. Começamos a perceber que não vamos encontrar Deus nos endereços materiais. Não vamos encontrar Deus nos endereços teológicos. Então onde encontraremos Deus? Onde teremos esse endereço de Deus? O apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, no capítulo 3, salvo engano, versículo 16, posso estar enganado, no capítulo 3, salvo engano, versículo 16, ele diz: vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Já é o indício. Onde está o endereço de Deus? É uma experiência pessoal? É uma relação direta? É um saber sem saber? Porque se sente, o Espírito de Deus habita em vós. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Salvo engano, o versículo 16. Sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Isso nos leva ao Evangelho, nos leva ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando ali veremos algumas parábolas, 6 parábolas, que nós chamamos-las por parábolas do reino. Por que parábolas do reino? Porque lá Jesus vai dizer, em 6 parábolas, onde está o reino de Deus. Só que, conversando com pessoas diferentes, ele contava parábolas diferentes, mas contava a mesma coisa. Não da mesma maneira, mas a mesma coisa ele contava. Porque todas as parábolas começam assim. O reino de Deus é semelhante a. Todas elas. O reino de Deus é semelhante a. E aí dependia, a sequência da frase, dependia de com quem ele estava conversando. Conversando com pescadores, ele disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e jogou a rede e pescou peixes grandes e pequenos. E a parábola segue. Quando ele conversava com agricultores, ele disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E à noite veio o inimigo e semeou o joio. E segue a parábola. Ainda com agricultores, ele disse, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que o homem pegou e a semeou. E segue a parábola.
Ele conversava com comerciantes. E ele disse: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola, que foi em busca de uma pérola. E, encontrando-a, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Falando ainda com comerciantes, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Conversando com as donas de casa, com as mulheres, ele disse: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa. Colocou 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, e o fermento levedou a massa, e a massa cresceu. 6 comparações, 6 parábolas, falando a mesma coisa, o reino de Deus. E o que nós temos em comum nessas 6 parábolas? No ensino que Jesus trouxe, o que há em comum que une essas 6 parábolas? Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do suco. Onde se encontra uma ostra? Uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. E onde o fermento age? Dentro da massa. Nas 6 parábolas, dentro e dentro. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interiorização. Interiorização. E arremata Jesus: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ou, em outras traduções, entre vós, no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O apóstolo Paulo foi dizer: o Espírito de Deus habita em vós. O reino de Deus está dentro de vós. E as 6 parábolas, Jesus foi nos mostrando onde estava o reino de Deus. Dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, onde encontramos o endereço de Deus? Numa viagem interior, dentro de nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E qual foi a resposta? Na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos poderiam responder de uma forma teológica. Poderiam dizer: está no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Torá. Poderia ter respondido: está no I Ching, no Zen de Avesta, no Livro das Mutações, no Bhagavad Gita, no livro tibetano do Viver e Morrer, no Livro dos Espíritos. Não. Eles disseram que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando Jesus foi nos ensinar a conversar com Deus, que ele preferiu chamar orar, quando Jesus foi nos ensinar a orar, como ele nos ensinou? Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e, em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto íntimo. Teu quarto. Não é qualquer quarto. Teu, pronome possessivo. Entra no teu quarto. Entra na tua consciência. Fecha a porta, ou seja, analise-se por dentro, não olhe mais o exterior. A porta é o limite entre mim e o mundo. Olhe para você. Fecha a porta. E em silêncio, ou seja, que a consciência calma, com a consciência branda, ora a teu Pai que está nos céus. E o Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Tudo vê em secreto, porque ele vê o âmago, ele vê o íntimo, ele nos vê. Por quê?
Porque está em nós a estrutura da lei de Deus. Onde está, então, o endereço de Deus? Em nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Trazemos todo o potencial evolutivo que nos foi conferido por Deus. A questão número 1 diz que Deus é a inteligência suprema. Suprema. O que é supremo? Que está acima. Se está acima, é porque existe algo que está abaixo. Porque se não fosse assim, a resposta dos espíritos seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas eles não responderam: Deus é a inteligência única do universo. Eles responderam: Deus é a inteligência suprema do universo. Ou seja, e as outras inteligências, as que estão ali supremadas? Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. A criação, o Criador, é a inteligência, as criaturas inteligentes. Inteligência, substantivo. Inteligente, adjetivo. Em Deus, ou seja, Deus é o substantivo, Deus é a inteligência. E nós possuímos a qualidade advinda do substantivo. A qualidade da inteligência é inteligente. Então Deus colocou em nós a qualidade advinda dele. Deus é a inteligência. O que é um adjetivo? Um derivado do substantivo. O substantivo adjetiva. Dele se sai o adjetivo. Bondoso é o adjetivo de bondade. Vejam, bondade, bondoso. Então, inteligente veio da inteligência. Então, nós trazemos em nós a qualidade divina. Inteligência em Deus é a perfeição. Inteligentes em nós é a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Isso é perfectibilidade. E por que nós temos a capacidade de nos aperfeiçoar? Porque Deus colocou em nós essa possibilidade, essa sua qualidade. Então Deus não nos fez imperfeitos. Ele não nos fez perfeitos, mas não ser perfeito não significa ser imperfeito. Não ser perfeito é não ser perfeito. Imperfeito é negar a perfeição. Prefixo in. O que significa o prefixo in? Negação. Então, quando eu digo imperfeito, é que eu estou negando a perfeição. Então, nós não somos imperfeitos. Nós nos fazemos de imperfeitos, negando a perfectibilidade. Quando negamos nossa capacidade evolutiva. E onde encontramos isso? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes. E o aspecto evolutivo, questão 116 do Livro dos Espíritos, quando dizem todos os espíritos evoluirão. Porque pergunta-se aos espíritos, haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E os espíritos respondem, não, todos os espíritos evoluirão. E por que todos evoluiremos? Porque trazemos o impulso da evolução, a perfectibilidade, a inteligência que nos fez inteligentes. Onde está, então, o endereço de Deus? Em nós. Somos o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, a perfectibilidade. O reino de Deus está dentro de vós. É onde encontramos, então, Deus. Na consciência. Daí entendermos o porquê da força, da contundência boa da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando ali Kardec pergunta qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. E o Espírito, Santo Agostinho, responde, um sábio da antiguidade já vô-lo disse,
conhece-te a ti mesmo. Como que nos convidando a uma viagem interior em busca de nós mesmos, e ao nos encontrarmos, encontraremos Deus. Deus em nós. Deus na potencialidade evolutiva que nós temos. Deus no impulso evolutivo que nós temos. Deus na perfectibilidade que Ele nos colocou. Nos criou simples e ignorantes, mas com toda a potencialidade evolutiva. Questão 115 e até a 122 também, no Livro dos Espíritos. Aí está o endereço de Deus. Não mais no Monte Sinai, não mais no tabernáculo, não mais no templo, não mais no Monte Gerezim, mas, por ser Espírito e verdade, o Espírito de Deus, conforme Paulo, habita em nós. Temos a essência de Deus. Daí entendemos a sexta bem-aventurança, lá do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Questão número 11. Verá a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Quando? Quando pela sua perfeição e não mais obscurecido pela matéria, puros de coração, verão a Deus. E como se ver Deus? E como se vê Deus? Ou como ver Deus? Prece de Cáritas, que todos os espíritas, por assim dizer, conhecemos. Como ela se encerra? Como é o último momento da prece de Cáritas? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Vejamos a frase. Dizendo a Deus, fazei de nossas almas um espelho. Quem são os espelhos? Nós. Fazei de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa divina imagem. Os espelhos somos nós e a imagem refletida nesse espelho que somos nós, Deus. Mas só um puro de coração enxerga Deus nas pessoas. Só um puro de coração entendeu que o endereço de Deus é dentro de nós. E para encerrar, peço licença, não tenho hábito, mas peço licença para fazer uma leitura, um poema. E eu não sou um declamador de poemas, mas um poema escrito por José Cardoso, Soares Cardoso. Na década de 70, ele escreveu esse poema. E o poema diz, onde está Deus? E esse belíssimo poeta espírita José Soares Cardoso diz assim, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder de Deus consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no sorriso da criança, eu vejo Deus na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e eu sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Aí está o endereço de Deus, dentro de nós mesmos, criaturas divinas que somos
rumando para a eternidade, na evolução do destino de Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi feito. Uma alegria poder estar com vocês. Obrigado a vocês pela paciência de me ouvir, pelo carinho de me receber.